Olá, meus amados, meus queridos. Eu estou trazendo essas 10 mensagens falando da divina providência, porque nós estamos no mês de setembro, onde se comemora no Brasil essa data magnânima. Quem mandou eu querer escolher uma palavra difícil para falar? Não, é que vem essa palavra na minha mente, só que daí eu não tive calma para mim poder soletrar ela. Então, mais 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e a divina providência na cultura racional. E por isso que esse livro tem tudo a ver, porque ele fala da divina providência. Quem for fiel ao seu raciocínio vai ficar a escutar, a ter paciência, porque vai ver que está muito repetido. Daí a pessoa falou assim: nossa, mas ela repetiu de novo aquilo que ela falou na dois parágrafos anteriores. Eu estou fazendo a leitura do Universo em Desencanto. Esse daqui é um livro diferente. O Universo em Desencanto, ele não é um livro para nos desencantar. Por isso que quando a gente entrou agora na fase racional, terceiro milênio, pensando, ninguém sabia de nada até então, só estava sendo preparado. Por isso que o Universo em Desencanto é o desencanto do ser humano, dele não saber nada. Ele estava encantado. Então não é porque que a gente chegou na civilização sabendo de lidar com muitas situações da vida aqui, mas ainda não acabou com o sofrimento, não acabou com a morte, não acabou com as doenças, não acabou com milhões de problemas que existem na Terra. Então, a divina providência, ela é energia racional, que o mundo racional providenciando essa energia para toda a humanidade. Já mandou outra. E nessa terceira mensagem, que é a continuação, esse livro todo ele trata desse assunto. E ele tem 10 mensagens. Ele tem esse título que eu li lá no primeiro, que está lá na descrição da primeira mensagem: racional é a força da divina providência e a energia racional é a divina providência. Então, eu coloquei a contagem regressiva aí, porque a regressão nossa não é voltar aos tempos de pedra, porque lá as pessoas eram rudes, eram bichos, né? Tratado hoje como aos homens de pedra. Não que a gente vai regredir. Nós vamos regredir para ser racional, para sermos equilibrados, para sermos em perfeito equilíbrio na Terra. Na volta ao mundo racional, vamos ser puros lá. Vamos ser limpos lá, porque aqui nós estamos na matéria. Então, aqui na matéria, a energia racional, ela faz a limpeza do ser humano, que ele ficou poluído, enfraquecido com o pensamento. Com o pensamento, ele já existe há milhões de milênios.
que a humanidade vem pensando. Você sabe o que significa 21 milênios a humanidade vem pensando? É porque ela já veio preparada com essa máquina do pensamento para chegar ao auge. Várias civilizações foram extintas porque chegou ao auge, mas a natureza tratou de destruir toda aquela civilização, não sobrou, talvez que sobrou alguma coisa escrita lá, encontraram, mas mesmo assim não existe. Não existe nada de que a pessoa possa dizer assim, como a pessoa ela pôde fazer tudo isso lá no passado. E continuando com o nosso, com as mensagens aqui, muitas essas indagações, vão ser respondidas aqui. Por isso que eu peço para que todos nós tenhamos paciência. Porque a repetição aqui que eu estou lendo aqui não é repetição. A pessoa acha que é repetição, mas não é. Entendeu? Não é repetição. É uma coisa trabalhada dentro da mecânica do raciocínio. Entendeu? Se na repetição o seu pensamento ele entra, quando é repetido, ele vem outra vez para dar entrada à energia da máquina do pensamento. Desculpa, a entrada da energia da máquina do raciocínio. Por isso que é desencanto. Só que você vai notar, por exemplo, fazer um vídeo que não existe repetição. É mentira também, porque todos os vídeos que tem aí as pessoas vão repetir várias coisas também. Por quê? Porque para ela dar conclusão de um assunto, ela precisa de ter a abordagem principal, o argumento e depois a conclusão. Entendeu? Ela sempre tem que pegar alguma referência no começo, na primeira dissertação dela, entendeu? E isso existe em tudo. Então a pessoa não pode ficar achando que aqui está sendo repetitivo, porque as repetições é como eu falei para você. Se o nosso pensamento ele é variante, uma hora você pensa numa coisa que não tem nada a ver com a outra, muda de pensamento assim de segundo em segundo. Então o desencanto ele é essa energia racional que ele vem fazer trabalho com a terceira máquina. Na hora que você viu que estava repetido, se você voltar para trás, se você quiser lembrar o que você leu no parágrafo anterior, você não lembra. Então a repetição ela serve para isso, ela serve para várias coisas. Se eu for fazer um vídeo falando sobre desencanto, como que é a forma do desencanto, vocês vão entender melhor. Mas como agora eu estou começando a terceira mensagem e finalizando lá a segunda mensagem, que eu estava falando desse descontentamento de todo ser é universal. Aparentam estarem contentes e viverem contentes, mas somente aparência só. E o descontentamento é tão grande que ninguém sabe o que vai fazer para endireitar o mundo. Ninguém ainda pôde descobrir como poderão endireitar o universo. E vendo que no pensamento dos pensadores estão esgotados todos os recursos. Entendeu? Porque já está esgotado o recurso, não tem mais solução para nada, assim, tipo assim, se a pessoa vai falar assim,
Ah, mas como que o cientista quer encontrar ainda as curas para essas outras doenças? E aparece lá um outro cientista. Espera para ver. Aparece um cientista lá que ele encontra a solução pro vírus do HIV, pro câncer. Aí depois aparece outra anomalia no ser humano, porque ele está degenerado. Se ele não receber energia racional, ele vai cada vez mais deteriorar. Então, por isso que é sério o nosso trabalho de divulgação. Eu também tenho meu depoimento de que várias doenças eu comecei lá no início, que eu estava estudando cultura racional, hoje não tenho mais nada. Então aqui a vida do pensamento chegou no seu fim, porque o pensamento já foram todos esgotados, todos os recursos esgotados. Agora eu vou começar a terceira mensagem. A personalidade é racional e a categoria de bicho, dividido em duas classes, racional e irracional. Porque assim se transformaram do que eram antes de ser matéria, era planície racional. E antes de ser raciocínio, era habitante do mundo racional. Então, por que nós... Agora eu vou começar a fazer comentário, porque daí fica muito mais interativo, me inteirando com você daquilo que eu já estudei. Quando nós conhecemos a cultura racional e passamos a nos conhecer, nós não temos mais medo da morte, porque nós sabemos que a nossa alma da vida eterna, ela está materializada lá no profundo, lá dentro da cabeça, lá profundamente, lá bem no meio, bem lá profundamente, para ela ficar bem protegida. Ele é bem protegido, no sentido assim, não que ele precisasse ser protegido, mas ele está no profundo, no aprofundamento, que é o conhecimento do raciocínio. Ele quer dizer um aprofundamento de energia. Essa energia, ela é captada dentro no meio do cérebro, que ele vai dar campo à visão da evidência racional. Por isso que a pessoa não precisa ficar preocupada com as histórias de milênios atrás, porque com a evidência racional ela vai ver tudo, principalmente a trajetória da vida dela. Então nós não temos mais o medo de morrer, porque sabemos que é desmaterializar o habitante que está materializado em forma de máquina de raciocínio. Ele que é o dono da vida. Então a divina providência agora está em todo o universo, porém a fase da natureza é ser racional. E a energia racional é a divina providência, providenciando tudo para que todos passem a raciocinar. Porque é raciocinando que todos vão caminhando para a vida eterna, e raciocinando que todos voltarão para o mundo racional. Quem não raciocinar não pode voltar para o mundo racional. E é por isso que a divina providência está tomando todas as providências para que todos raciocinem, que raciocinando que voltarão ao ser que eram racionais, puros, limpos e perfeitos. Hoje não é mais o mundo de 1935 para trás. O mundo agora já é outro, porque a fase da natureza é outra. O mundo é outra energia que governa a natureza, é outra energia racional. De 35 para trás, era governada pela energia elétrica magnética, para cada fase da natureza com a sua energia. A energia racional é a energia do primeiro mundo, e a energia da divina providência é a energia da divina providência, e por isso está
providenciando todo esse conhecimento para desenvolver o raciocínio de todos, para que todos voltem à sua origem de racional, puro, limpo e perfeito. Gente, aqui a gente não trata de santidade, não. Pureza não quer dizer a pessoa falar assim, aquela pessoa ali é santa, ela... Não, pureza só tem lá no mundo racional. Aqui nós não conhecemos pureza e nem perfeição tão somente. Quem raciocinar volta para o mundo racional. Quem pensar continua aí a vida no chão, em classe inferior, porque terminou a fase do animal racional. Por isso que eu estou falando, pessoal. Falei lá, porque está escrito aqui, e eu estou passando essa mensagem seríssima para todos vocês, para todos nós. Claro, inclusive eu, que o universo ele se enfraquece, desce de classes inferiores. O universo, a natureza, tudo passa a degenerar. A degeneração racional é a transformação natural da natureza, onde tudo vai se transformando de uma classe de vida para outra classe de vida, de corpos de vidas inferiores. Vou repetir. A natureza, ela é de transformações naturais dela própria. É dela própria. As vidas se enfraquecem por causa das energias que regem aquela classe de animal racional. Ele desce de classe porque enfraqueceu essa energia. Não tem como ele fazer mais animal racional, ou seja, humano. Ele vai fazer, a natureza vai fazer animais irracionais, que não tem mais o raciocínio, não tem mais o elo de ligação ao seu mundo de origem. E daí ele desce de classe e passa a se transformado, porque na natureza nada se perde. Tudo se transforma de classes de vidas, de corpos de vida inferiores. Então, tá falando assim, né? E assim sucessivamente, que não tem mais conta. A fase agora é racional, é a fase da extinção da classe do animal racional. Pessoal, volte para trás e vê quantos animais da natureza que a Terra tinha e hoje não existe mais, e eles já foram extintos, e os de outrora que a gente não conhece, que também lá em outras épocas, milhões de anos atrás, existiu também outros tipos de animais que já foram extintos também. Aonde que eles estão? Pedras. Já se transformaram em pedras. Os que desenvolveram o raciocínio voltam para o mundo racional. E os que continuarem pensando continuarão aí no chão, se transformando em classes inferiores. E os teimosos rebeldes que continuam a pensar dentro da fase da luz da divina providência, que é a fase racional, faltando com respeito à luz da divina providência, se transformarão para as classes inferiores por pensar que o mundo é seu, que a vida é sua. Ninguém em sã consciência vai pensar assim. O racional escreveu isso aqui, mas eu tenho certeza que a pessoa sabe que a vida não é dela, que esse mundo não é nosso. Só se for uma pessoa muito doente do cérebro para ela não saber, entendeu? E assim que se vive somente respeito às suas vontades, seus gostos chamados em cima do primeiro mundo vão ficando para quando tiver tempo. E esse é o resultado que aqui está, o enfraquecimento de todo o universo. E devido ao enfraquecimento e ao empobrecimento de todo o universo, todos sofrendo as consequências por estarem pensando dentro da fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio.
A gente não sabe aqui nem da missa metade, como diz o ditado, porque a fase racional, ela vai trazer ao mundo aquilo que as pessoas nunca sonharam que poderia existir aqui. Só que para a gente saber disso, a gente precisa desenvolver o raciocínio. Porque não adianta a gente ficar farolando história, contando, sabe, fazendo, floreando com milhões de contos, milhões de mil contos, né? Mil lendas do passado, parari parará, parari pororó, que se você ficar, o bicho come. Como que nós estamos na categoria de bicho, dos espermatozoides, descemos de classe, ficamos enfraquecendo com essas duas energias que nos fez. Se correr, o bicho te pega. Por quê? Porque se você quiser correr dessa energia, o bicho vai te pegar do mesmo jeito, porque quem é dono desse mundo aqui é energia magnética. A energia magnética, ela é a principal para criar matéria aqui. Funciona também com a energia elétrica. E a energia magnética, ela é a principal para fazer animais irracionais aqui. Nossa, meu cachorro tá que tá lá fora. Tive vontade de ter colocado ele aqui dentro de casa. Quando eu faço um vídeo eu tenho que fazer isso, porque hoje que eu esqueci, tá muito... Hoje esquentou. E eu prefiro deixar ele no quintal. Parou. Então, pessoal, essa que eu terminar agora, essa terceira mensagem fica assim, que nós estamos dentro da fase da luz da divina providência, a luz do conhecimento racional. E o resultado é tudo que está se passando no universo, todos de pior para pior, por não procurarem as causas. Então, os rebeldes, teimosos, imprudentes, aí sofrendo as consequências de suas rebeldias, e a natureza muito avisando, aparecendo o firmamento dos habitantes do mundo racional, anunciando a mudança da fase da natureza. Então, fica para o próximo vídeo o término ai meu Deus, cachorro louco, da terceira mensagem, falando sobre um pouco desses avisos aí do espaço. Até mais, tenham paciência com as nossas mensagens trazidas do nosso mundo de origem, o mundo racional.